Boa noite, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Meus amados, eu vou pedindo perdão, porque esses dias eu não pude postar mensagem. As mensagens, irmão, dá muito trabalho a gente estudar, pesquisar, buscar, para poder postar. E quando a gente faz a mensagem que posta, demora aqui umas 3 horas para ela ir para o YouTube analisar e mandar de volta. E eu não tenho internet suficiente para isso. Botei Wi-Fi aqui em casa e eu só posso sair, se eu for postar mensagem, irmão, só posso sair para ir trabalhar depois de meio-dia. E tem algumas vezes que eu faço isso, mas eu preciso trabalhar, preciso ganhar o meu dinheiro. Ninguém ajuda, o canal não cresce, porém, quando eu posso postar mensagem, eu tenho tempo, eu posto. Não tenho, irmão, não posso postar. Ninguém quer contribuir, ninguém quer ajudar o canal, né? Mas é assim mesmo. As mensagens eu não vou deixar de postar. Só que eu só vou postar quando eu puder, né? Enquanto eu não posso, tenho que trabalhar, tenho que fazer meus afazeres. Moro sozinho, tenho meus afazeres de casa, tenho que lavar minhas roupas, cuidar aqui das coisas de casa, carro. A vida é muito corrida e não tem tempo. Eu não vivo de contribuição e nem de nada, porque até agora ninguém contribuiu no canal para nada, né? Mas bola para frente, né? Não vamos deixar de pregar o evangelho eterno, né? O evangelho em graça, o evangelho de Deus. Irmão, então nós estamos falando sobre alma, espírito, e hoje o que faz os mortos, para onde vão, o que faz, o que sente. E tem muitas mensagens, né? E hoje nós vamos falar a mensagem aqui sobre fogo eterno, queima para sempre. Fogo eterno. O fogo eterno, irmão, ele queima para sempre. Então, vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus, né? O que é que vem mencionar aqui. Então, vamos aqui para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 41. Onde é que está o 41? Está aqui. Mateus 25, 41. Diz assim a palavra. Então ele se voltará. Eu estou com a Bíblia viva, certo? Então diz aqui a palavra. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu vou ler aqui o 46. E eles irão para o castigo eterno, mas ao justo irão para a vida eterna. Eu li o 41, Mateus 25, li o 41 e o 46. Os irmãos lê o restante aí. Lê o 42 ao 45, né? Aí eu já li o 41, 46, o irmão vai ter um raciocínio. Irmão, fogo eterno. Fogo eterno. Queima para sempre. O
os crentes têm um modo de dizer que a pessoa vai ficar queimando lá eternamente e nunca vai se apagar. Agora, irmão, nós temos exemplo, a gente vai ver para frente, né? E vamos entender o que é que o texto está narrando aqui, falando sobre fogo eterno. Fogo eterno. Aqui está dizendo, no 41. Então, ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó, irmão, o fogo eterno está preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Irmão, o que é o significado da palavra diabo? A palavra diabo é um substantivo. A palavra diabo é um substantivo. Substantivo, ela tem o poder de mudar a narração do texto. Então eu fui procurar aqui a palavra, qual a origem da palavra diabo? A palavra diabo teria equivalência no latim Achimenes, por sua vez, originado do grego antigo. Aí eu vou mostrar aqui porque eu não sei pronunciar o nome. Está aqui, olha. Ó. Tá vendo? Ó, para os irmãos ver bem, aqui, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Como eu não tenho estudo secular, não sei nem pronunciar. Aí diz aqui, transdia, mediante, passar de, através de mais bolos, recusar, retrucar, argumentar, entendido como negador, caluniador, opositor ou acusador, aquele que nega. Ora, a palavra diabo, irmão, está dando todas as originalidades de um ser, não esse que a religião criou, mas de um ser humano. Quem é que acusa as pessoas? É o ser humano. Quem é que se levanta como opositor de Cristo? É o ser humano. Quem é que se levanta como acusador de Cristo? É o ser humano. Então, aqui, ele recusa, retruca, argumenta, entendido como negador, caluniador, opositor ou acusador, aquele que nega. Todo esse contexto está incluído em quê, irmão? No ser humano. Toda essa narração aqui vem de quê? Da humanidade. Quem é que se levanta contra Cristo? É os seres humanos. Quem é que acusa Cristo? É os seres humanos. Quem é que se opõe contra Cristo? É os seres humanos. Quem é que argumenta contra Cristo? É os seres humanos. Aquele que nega. Então, aqui a palavra diabo não tem nada a ver com o ser celestial que a religião criou, que fez uma rebelião lá no céu e que foi o causador do pecado. Ó, irmão, se isso fosse verdade, a Bíblia já seria mentirosa. Sabe por quê? Porque a Bíblia está escrito lá em João 8, 44,
está dizendo que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade, porquanto ele é caluniador, acusador. Eu vou só trazer aqui para os irmãos entenderem. Eu vou aqui buscar em João 8:44. Eu tenho outras mensagens aí falando sobre isso aqui. João 8:44. Vamos para cá. Essa Bíblia aqui, viva, ela é muito ruim de manusear ela por causa tá aqui. Ó. João 8:44 diz, olha, vocês são filhos do seu pai, o diabo. Olha, isso é uma interrogação, um confronto de Jesus com os fariseus. Então, Jesus estava dizendo que eles, aqueles que estavam contendendo com Jesus, era filho do diabo. Olha. Aqui. Vocês são filhos do seu pai. Olha. Quem era o pai deles? Daqueles que estavam contendendo com Jesus? Era o diabo. Olha. O diabo. Gostam de realizar os desejos dele. Quer dizer, aqueles que estavam contendendo com Jesus, Jesus está dizendo que o pai deles era o diabo e que eles gostam de realizar o desejo do pai deles. Quem é o pai deles? Era o diabo. Agora vamos ver aqui. Vocês e gostam de realizar os desejos dele. De quem? Do diabo. Ele foi assassino desde um princípio. Olha, diz que ele foi assassino desde o princípio. E também sempre odiou a verdade. Olha, ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Pronto. Ó, ele é mentiroso, pai da mentira. Não se firmou na verdade, não há verdade nele, ele é assassino. Então, esses fariseus aqui, que estavam contendendo com Jesus, Jesus disse que o pai deles era o diabo. E que ele era homicida desde o princípio. Agora, quem é esse diabo aqui, irmão? Vai estar lá em Romano, no capítulo 5. Vai estar lá em Romano, né? Capítulo 5, né? Se eu não me engano, né? 5 é? Romano, capítulo 5. Vai dizer aqui, ó. Quer ver? Romano, capítulo 5, ó. Do 12 em diante. Deixa eu ver aqui se é Romanos 5 mesmo. É, Romanos 5, do 12 em diante. Deixa eu ver se é 5 mesmo. Olha. Quando o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, quem foi que trouxe a morte ao mundo e a todos os homens gerou morte, irmão? Foi Adão. Quem foi que mentiu, irmão? Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Então, a mentira entrou por Adão. Então, a mentira, o pai da mentira é Adão. Ele trouxe morte, ele é assassino, ele matou toda a humanidade. Se o irmão ler aqui Romanos 5, do 12 até o 21, os irmãos vão entender. Lê aí Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 até o 21.
Aí vai dizendo aqui, ó, o 13. Assim o pecado já existia no mundo, antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei não foi dada. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Olha, a morte veio por Adão. Então, irmão, dizer que um ser celestial fez uma guerra no céu, ele pecou contra Deus, isso é mentira da religião. Lá onde ele pega esse texto em Ezequiel, nós vamos ler aqui, está se falando ao rei Ciro, ou rei Isaías, ou é Isaías, está se falando aqui, nós vamos ver no texto. Um está se falando a Ciro e o outro está se falando ao rei de Babilônia, ao homem. Nós vamos estudar isso aqui, nós vamos ver. Então, Mateus aqui, esse diabo, eu acabei de mostrar aqui a você, que esse diabo é eu, é você. Somos nós, seres humanos, que se levanta contra a palavra de Deus. Quem se levantou contra Cristo lá no Éden foi Adão. Com o que, irmão? Com a mentira. Então, irmão, quando alguém está com o Espírito Santo, com o entendimento do Espírito Santo e traz a verdade, a religião faz o quê? Acusa, se opõe, nega, opositor, acusador, é adversário, nega Cristo, é a religião, é os seres humanos. A palavra diabo nada mais é do que um adjetivo ou um substantivo, né, que tem o poder de substituir a narração do texto. Então, a palavra diabo, o que significa a palavra diabo no hebraico? Na teologia cristã, diabo é, porém, muito mais do que uma entidade compreendido. Isto é, e a origem do termo, o grego, diabolos, o hebraico, Satã, aquele que divide, provocador de confusão, discórdia. Irmão, tudo isso é inerente de quê? É de um ser celestial, de um espírito, ou é do ser humano? Tudo isso que eu falei aqui, que eu narrei aqui, vem de quê, irmão? Não é do ser humano, não? Ó, Satanás, Jesus chamou Pedro de Satanás. Por quê, irmão? Porque Jesus estava profetizando o que ia acontecer com ele. Pedro chama ele de cantinho e diz: Senhor, de modo nenhum tu pode fazer isso. De modo nenhum tu pode fazer isso. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita com as coisas de Deus, mas sim com a dos homens, com as terrenas. A ideia de Pedro, irmão, foi contra Cristo. Ele foi opositor. A ideia contrária. Opositor, acusador. Ideia terrena. Então, diabo, serpente, Satanás, somos nós, que se levanta contra a palavra de Cristo. Ou contra algum irmão que, quando tem o esclarecimento eterno, do eterno, vai levar para aquele irmão que é religioso e ele começa a citar versículos para chamar Jesus de mentiroso, se opondo contra Cristo, acusando, opositor, acusador, adversário, negando. Aqui, aquele que divide, divisão, provocador de confusão, discórdia. Está onde? No ser humano.
fazem isso e nem sabem o que estão fazendo. Então, irmão, aqui a palavra dizendo que o diabo e seus anjos, quem são seus anjos, irmão? São os irmãos que são seguidores deles, que estão pregando aí a mentira. Então, existe um diabo maior. Qual é o diabo maior? É os que comandam os menores. Entendeu? Vamos supor, vamos fazer aqui uma conjectura. Tem certa denominação aí que tem um pastor presidente. Quem é o diabo maior? É ele. Naquela congregação, naquela região. Nós temos denominação aí que tem um pastor presidente do país. Esse é o diabo maior no país. Mas mundialmente tem um. Né? Mundialmente tem um. Então, esse é o diabo. Esses são os satanás. Esse é a serpente. E seus anjos são os membros adoradores. Então, irmão, a palavra diabo aqui está dizendo que o fogo, Mateus 25, 41, está aqui, olha. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó, irmão, esse fogo, ele vai queimar eternamente? Não. Não é que ele vai queimar eternamente, é porque ele vem do eterno, ele vem de Deus, não vem do ser humano. Ele não vai queimar, ficar queimando eternamente. É porque ele é um fogo que vem do eterno, vem de Deus. É o que o texto aqui vai narrar para você. Tá certo, meus irmãos? Então vamos aqui para Judas, né? O 46 aqui que eu li, olha. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Significa aqui que os ímpios vão para o castigo eterno. Por quê, irmão? Porque esse castigo vem do eterno, vem de Deus. E o justo, irmão, vai morar com o eterno, vai viver lá eternamente, vai morar com Deus. E o injusto vai viver separado eternamente do eterno, de Deus. Vai viver aqui, acabou-se, já era. Agora, vamos para Judas aqui, que Judas, no versículo Hebreus, Pedro, vamos para Judas aqui, João, segunda epístola de João, Judas, está aqui, Judas. Vamos aqui para Judas, versículo 7. É ruim de achar porque os versículos ficam no meio da Bíblia. Aqui, está aqui, 7. Olha. Vamos aqui, 7. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive as paixões de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continua a servir de advertência para nós de que existe castigo do fogo eterno. Ó, irmão, lá em Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo do céu e destruiu aquela cidade. E disse que lá queimou eternamente. Ó, irmão, Sodoma e Gomorra queima até hoje? Não. Não. O texto se fala de que vai queimar eternamente, para sempre? Não. Não.
A Bíblia, irmão, você tem que ler e respeitar a conjugação verbal. Narrar o texto. Entender de que o texto está se narrando, está se falando. Fogo eterno, irmão, porque vem de Deus. E o que queimou, acabou-se, virou cinza. Ó, irmão, você já viu você botar uma coisa no fogo? Você bota um pedaço de lenha, ela queima, começa a queimar, vira brasa, depois vira o que, irmão? Cinza, acabou-se. Aquele pedaço de madeira acabou-se, virou cinza, acabou-se, não existe mais. Então, os ímpios vai ser queimado, não existe mais. Vai virar pó e cinza, acabou-se. O ser humano aqui, quando é enterrado, lá na cova, alguém toca fogo nele? Não. Lá a terra consome ele. Os ossos ficam. Tem outros, irmão, que preferem ser cremado, vai para um fogo. Entra lá o corpo dele, entra lá no forno, a não sei quantos mil graus, torra a carne dele, aí vira um potinho de cinza assim. O lugar que crema, entrega à família. Vira pó, vira cinza. Mas o fogo é eterno, vem do eterno. Separação de Deus eternamente. Então, irmão, tem que ler a Bíblia e entender. Compreender. Porque esse ser celestial, que a Bíblia, que os evangélicos criam aí, os cristãos criam aí, os protestantes criam aí, isso é uma farsa, irmão. Isso é uma mentira para enganar o povo. Olha. Diz aqui, olha. Olha, eu vou ler nessa versão aqui, NVI, para ver o que é que diz aqui. NVI, Judas. Judas aqui, Pedro, João, Apocalipse, Judas. O 7 diz aqui, olha. Olha. De modo semelhante, esses Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, a imoralidade de relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Ó, irmão, esse fogo eterno serve de exemplo para que nós não façamos a mesma coisa. Esse pessoal aqui de Sodoma e Gomorra vivia numa imoralidade sexual, homem com homem, mulher com mulher. Ó, irmão, os anjos chegaram lá, eles quiseram até consumir os anjos, fazer sexo com os anjos de Deus. Então, irmão, esse ser celestial aqui, somos nós, irmão. Aquele povo que estava lá, olha, era aquele povo que estava lá. O 6 aqui, olha, deixa eu ler o 6 aqui, olha. E quanto aos anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram as suas próprias moradas, ele os tem guardado em trevas, preso com corrente eterna, para o juízo do grande dia. Olha, irmão, as pessoas aí que vivem no pecado, estão presas em quê, irmão? Estão acorrentadas em quê, irmão? Na religião. Presas na religião. São os anjos, irmão, que não guardaram a palavra de Deus, que não guardaram a sua morada. Aonde é a morada, irmão? No céu. Eles trocaram a verdade de Deus por mentira. Trocaram a morada de Deus pela morada das trevas. Vive em mentira, vive em idolatria, vive em treva. Então, esses anjos aqui, é o ser celestial, somos nós, irmão, que foi revestido com o Espírito Santo de Deus e não obedece o Espírito, vive na carne, irmão.
igual o exemplo aqui de Sodoma e Gomorra. Quem é que vivia fazendo imoralidade sexual aqui em Sodoma e Gomorra, irmão? Eram os homens daquelas cidades. Ele estava preso em quê, irmão? No pecado, na idolatria, na feitiçaria, na mentira. Ló pregou para eles, mas eles não acreditaram, irmão. Eles quiseram consumir até os anjos de Deus, irmão, que vieram para salvar Ló. Então, isso serve de exemplo. Hoje, irmão, a religião vive na idolatria, na mentira, na feitiçaria. Se levanta, irmão, na imoralidade sexual. Só a misericórdia de Deus, irmão. Olha, os irmãos entenderam, né? Eu li Judas 6 e 7. Os irmãos leem aí. Agora nós vamos para Mateus 22, 30. Mateus 22, 30. Aqui, vamos aqui, João, Mateus 27, aqui, Mateus 22. Mateus 22 aqui, vamos ver, 22, 30. Aqui 21, 22, 22, Mateus 22, 30, aqui, Mateus 22, 30, vamos ver o que é que fala aqui, Mateus 22, 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem nem são dadas em casamento. Cada um será como os anjos no céu. Olha, irmão. Os anjos no céu se casam? Não. Se dão em casamento? Não. Então, como é que eu vou ver minha mãe, minha esposa lá, minha companheira, minha filha, meu neto, meu primo? Ó, irmão, lá em Apocalipse não está dizendo que os anjos são espíritos ministradores? Ó, irmão, lá em Eclesiastes 12, 7 não está dizendo que o espírito volte a Deus e o corpo, irmão, vai para a terra? Ó, irmão, Paulo escrevendo lá em parece que é 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, 15 e 16, parece aí, diz que homem nenhum, que Deus mora numa luz inacessível, onde homem nenhum jamais viu e jamais verá. Como é que o homem vai para o céu, irmão, se lá não entra pecado e a carne do homem é pecadora? Seria, irmão, contradizente. Então, irmão, aqui nós seremos semelhantes aos anjos. Anjos são espíritos ministradores de Deus. Nós vamos ser lá ministradores. Nós vamos estar lá a serviço de Deus. Nós somos espíritos aqui ministradores da palavra de Deus. Nós estamos aqui no Espírito ministrando a palavra de Deus, irmão. E quando nós chegar lá, nós vamos ser anjos, igual os anjos. Nós vamos estar a serviço de Deus. João viu os anjos lá adorando. Santo, 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 santo. Tá certo, meus irmãos? Então, fogo eterno é que ele vem do eterno, irmão. Então, nós vamos ser igual aos anjos de Deus. Jeremias 27, 25, 26, 27. O que é que diz aqui o 27? Jeremias 27, 27. Vamos ver o que é que diz aqui. Eu acho que eu errei.
Eu acho que eu errei aqui. Vamos para Segunda de Pedro. Vamos aqui para Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. João, aqui, João, Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6, 2:6. Epístola do Apóstolo Pedro, segunda Epístola do Apóstolo Pedro, 2:6. Diz aqui, 2:6, o que é que diz aqui? Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e de Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-a como exemplo, para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Olha, Pedro está dizendo aqui que Sodoma e Gomorra foi destruído no fogo eterno, para sempre, para que sirva de exemplo para os ímpios. Ó, irmão, os ímpios vai queimar eternamente. Vai se acabar. Por quê? Porque o fogo é do eterno, ele vem do eterno. Não é que vai ficar queimando eternamente, sem fim, não. É porque vai queimar, o fogo vem do eterno, vai queimar eternamente. Queimou, acabou-se. Olha, mais tarde ele transformou as cidades de Sodoma e de Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-a como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Ó, irmão, no futuro, olha, isso aconteceu em Sodoma. No tempo de Jesus, era para eles recordar. Nos tempos de hoje, os ímpios, é para se lembrar. Se fizer do mesmo jeito daquele povo, vai sofrer. Olha, como Sodoma e Gomorra serve de exemplo para os ímpios. Para onde vão os ímpios, irmão? Virar pó, virar cinza. Vai queimar fogo do eterno. Juiz eterno. Isso se deu quando, irmão? Anos 70. Quando Deus veio e julgou a Israel, o fogo veio lá, consumiu todo mundo, Jerusalém pegou fogo, consumiu, Deus julgou Jerusalém, e de lá para cá, irmão, de lá para cá o meu corpo vai para o túmulo, a terra come, a carne se desfaz, os ossos ficam lá, se desfaz. Ó, irmão, há muitos anos atrás, eu perdi um irmão, certo? E eu tinha uma avó, minha avó morreu em 83, 1983. A gente enterrou ela.
eu me lembro. E depois que vovó morreu, veio agora, há uns, acho que mais de 15, uns 15 anos aí, um irmão meu morreu. Tem um irmão meu que morreu aí. Uns 10 anos, faz mais de 10 anos que ele morreu, certo? Faz muito mais de 10 anos. 91, 2001, 96, 2016. Faz mais de 10 anos, irmão. Ele morreu. E depois que vovó morreu, só foi botado lá no túmulo ele. E quando foi enterrar ele, irmão, o povo não queria entrar lá para tirar os restos mortais, o caixão, aquelas coisas velhas que tinha de vovó. E eu tirei. Eu fui quem entrei lá, eu tirei. E os cabelos de vovó, irmão, estavam do mesmo jeitinho, os cabelos. Os cabelos. Aquela trunfinha de cabelo. Vovó tinha os cabelos aqui, cabelinho estirado. Os cabelos estavam do mesmo jeitinho, que esse cabelinho preto, branco. Os caixão velho, irmão, tinha uns panos velhos que foi enterrado com as roupas, tinha algumas roupas velhas ainda, umas coisas velhas. E os ossos, irmão, tinha uns ossos, uns pedaços velhos, de osso grande ainda, dos fêmur, o crânio, os dentes. Os dentes não, porque ela não tinha dente, era chapa, né? Tinha tirado a chapa. Os dentes não, mas tinha alguns ossos, né? Os mais grandes, tinha o crânio, tinha. Aí eu peguei, botei tudo num saco lá, plástico lá, amarrei, botei lá no cantinho, botemos nossos irmãos lá no caixão lá e botemos lá. Aí papai tinha comprado um cal, botemos um cal lá, o cal acelera o processo como mais ligeiro. Então, irmão, hoje a nossa carne, a terra consome. Uns anos, a terra come os ossos, não sobra nada. E o espírito, irmão? Irmão, eu creio que o espírito do justo vai morar com Deus, que está lá em Eclesiastes. E o espírito que não morre com Deus, irmão, eu creio que fica lá no túmulo, embaixo na terra. Porque o espírito dele é pecador, não pode ir para o céu. Né, meu irmão? Então, irmão, Pedro aqui está dizendo, no versículo 6, diz, olha, mais tarde ele transformou as cidades de Sodoma e de Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-a como exemplo, para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Olha, quem é ímpio aí, é para recordar que eles desapareceram para sempre. Então, quem é ímpio aí, vai desaparecer para sempre. Sodoma e Gomorra é como exemplo para os ímpios. Lá eles não desapareceram para sempre? Não veio fogo do céu e consumiu eles? Nos dias de hoje vai acontecer a mesma coisa. Serve de exemplo. O ímpio vai viver aqui nessa terra, como ele vive na corrupção, como ele vive numa idolatria, como ele vive numa mentira, numa falsa doutrina, não crê em Deus. Aí o exemplo. Então, irmão, vamos aqui para Crônica, segunda de Crônica. Eu li segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Então, nós vamos aqui para a segunda Crônica. Segunda de Crônica, 36. Segundo de Crônica, 36. Vamos aqui. Vamos ver o que é que diz aqui o 36. 33, 36, 35, 36. Segunda de Crônica, 36. Versículo 19. Crônica, 36, versículo 19. Diz aqui. Depois seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém,
pôs fogo em todos os palácios, destruiu todos os objetos valiosos que havia nele. Os que não morreram foram levados para a Babilônia como escravo do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Dessa maneira, se cumpriu a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, de que a terra teria os seus descansos sabáticos até se completarem 70 anos de desolação. Olha aqui, irmão. Quando é que aconteceu o juízo de Deus? No ano 70. Aqui está dizendo que o exército botou fogo do rei de Babilônia, botou fogo no templo de Salomão. Jerusalém pegou fogo, tudo foi lá consumido, derreteu-se tudo. O que Pedro fala que os elementos se derreterão, se desfarão, está lá em Pedro também, contando sobre isso. E aqui, irmão, se derreteu tudo, Jerusalém pegou fogo no ano 70, foi quando se cumpriu o juízo de Deus no ano 70. Escatologia consumada. Jerusalém pegou fogo através do exército de General Tito, filho do imperador Vespasiano. Botou fogo em Jerusalém, se deu o juízo de Deus naquele ano, no ano 70. Então, foi Jerusalém consumada, a vinda de Jesus se deu no ano 70, foi para aquele povo, foi para aquela nação, e tudo se foi consumado. Fogo do Eterno. Aqui, ó. Depois, seu exército queimou o templo de Deus, derrubando os muros de Jerusalém, pôs fogo em todo o palácio, destruiu todos os objetos valiosos que havia neles, os que não morreram foram levados para a Babilônia. Olha, aquela nação, os que não morreram queimados a espada, foi levado para a Babilônia como escravo do rei, dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Dessa maneira, se cumpriu, está falando do primeiro tempo, né, irmão? Se cumpriu a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, de que a terra teria os seus descansos sabáticos até completarem 70 anos de desolação. Olha aí, irmão. Profecia cumprida, para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 3. Vamos aqui, Malaquias. Aqui está em Mateus, Malaquias. Mateus, Malaquias. Capítulo 4. Atenção, proclamar o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos como uma árvore queimadas, raízes até os ramos. Olha, sentença do Senhor dos Exércitos, o dia do juízo se aproxima, profecia que cumpriu-se no ano 70. Olha, Malaquias, pelo profeta Malaquias, estava sendo profetizado o juízo eterno de Deus, que deu-se no ano 70. Próximo, queimarão como uma fornalha os orgulhosos, os maus, serão queimados como palha, serão completamente destruídos
uma árvore queimada, raízes até os ramos. Olha, será queimado o mal, o orgulhoso, o ímpio, o profano. Olha, irmão, será queimado como uma árvore, queimado eternamente, fogo eterno. Queimou, morreu. Vai ser até a raiz e seus ramos vai ser queimado. Seus descendentes. Vai queimar tudo, irmão. Olha. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça. Olha. Para os salvos, para os que obedecem, para os que creem, para os que temem ao Senhor, para os justos, para os santos. Olha, trazendo cura em seus raios, vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Olha, irmão, nós criávamos gado lá no interior e quando nós pegávamos o gado, que comprava um cercado novo, cheio de pasto, nós soltávamos o gado, irmão, os bezerros, os garrotes, saem numa disparada, irmão, tão grande, correndo, pulando, porque o pasto é novo, irmão, tem muito pasto para eles comerem, é uma alegria tão grande, irmão. Só quem é criador sabe. Então, irmão, olha o que está dizendo aqui para nós que somos salvos, olha. Mas para vocês, os que me obedecem, olha, os que sacrificam aqui pela palavra de Deus, irmão, passam angústia, perseguição, são maltratados, são xingados, são zombados. Olha, irmão, isso aqui é uma passagem. Alegria nós vamos ter lá, irmão. Gozo nós vamos ter lá. Olha, irmão. Nascerá o sol da justiça, olha, irmão. O próprio Deus é por nós, irmão. Irmão, maior é o que está em nós do que o que está neles. Irmão, raiz de amargura não pode entrar no teu coração, não, irmão. Irmão, mal não pode passar nos teus pensamentos. Ódio, tristeza, desprezo, perseguição, discussão, irmão. Não pode haver não, irmão, entre o eleito. Rancor, irmão, pode não. Contenda, irmão, pode não, irmão. Assassinato, pode não, irmão. Roubo, pode não, irmão. Mentira, pode não, irmão. Suborno, pode não, irmão. Engano, não pode, irmão, nos eleitos. Divisão, não pode, irmão. Ter raiva, não pode, irmão. Maior é a alegria, o amor que está em nós, irmão. O sol da justiça vai nascer para nós, irmão. Agora, já para esses que é contrário e não acredita, vão queimar como árvore, até a raiz, sua descendência, irmão. Olha, trazendo cura em seus raios, vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerro solto no pasto. Olha, olha, o 3. E pisarão os perversos, como se eles fossem cinza debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, irmão, irmão, o ódio do ímpio. Ó, irmão, um ímpio para mim. Deus tenha misericórdia dele, irmão. Porque sabe o que é que ele quer? Que eu entre na vereda dele. Entro não, irmão.
o salvo tem outro caminho, irmão. Irmão, não posso estar de mão dada com eles. Sabe por quê? Porque para onde eles andam, não é para onde eu ando. Eu ando para cima, eles andam para baixo. Tá certo, irmão? As pessoas não compreendem. As pessoas acham que tem que pagar o mal com o mal. Mas não é não, irmão. Quem paga o mal com o mal, está cavando para baixo. Quando você paga o mal com o bem, tu tá subindo os degraus. Tu tá fazendo a escada para cima. Então, irmão, coração do ímpio, do salvo, do eleito, não pode, irmão, ser que nem o coração do ímpio. Ó, irmão, faça aí uma experiência. Faça aí uma experiência com você. Pega um copinho descartável, daquele de café pequenininho. Bota aí água e óleo, para ver se mistura. Fica divisão no meio, irmão. Não pode se misturar. Então, irmão, Malaquias aqui está falando sobre isso. Que o eleito vai ter a vida eterna, irmão. Vai ter um gozo. O sol da justiça vai brilhar. Agora, já para o ímpio, irmão, o religioso, aquele que crê na denominação e vive uma vida toda desregrada, não conhece a palavra de Deus. Ó, irmão, é triste. É triste, irmão, a gente ter um companheiro de trabalho que persegue a gente. Mas Deus tenha misericórdia, né, irmão? Só a misericórdia de Deus. Irmão, fogo eterno, irmão, não é que vai ficar queimando eternamente, não. A Bíblia, quando fala em fogo eterno, você tem que ler o texto e o contexto para ver de que é que está se falando. É porque o fogo vem do eterno, de Deus. Não vem do ser humano, não vem da humanidade. E nem vai ficar queimando eternamente o resto dos séculos. Não, irmão. Queimou, acabou-se, vira pó e vira cinza, irmão. Irmão, vou deixando o like, deixa o like aí, se inscreva no canal, acompanhe a Bíblia aqui, irmão, os versículos que eu falei, vai narrando o texto, leia sempre os versículos, aqueles versículos que eu cito aqui, se possível, irmão, quiser ler o capítulo todo, leia. Olha, eu ia para uma passagem lá em Ezequiel, onde as pessoas falam aqui de Lúcifer, que foi um anjo que fez uma guerra. É mentira, irmão. Lê lá em Ezequiel 28, lê do versículo 1 para você ver se não é para Tiro, rei Tiro. Quer ver? Rei Ciro. Ciro é Tiro, Tiro é Ciro. Deixa eu ver aqui. É Ezequiel, é? Ezequiel. Vamos aqui para Ezequiel. Só ler para os irmãos. Vê aqui, Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel 30, 28, 29, 28, olha. Olha, 28, olha. O Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, anuncia ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor. Ao seu coração está cheio de orgulho. Você diz, sou um Deus. Assento-me no trono no meio dos mares. Olha, irmão, no céu tem mar e tem. Olha, ao rei de Tiro. Ao rei de Tiro. Olha, irmão, é um homem, não é Lúcifer. Está se falando o nome Lúcifer, mas não está se falando de anjo, não. Está se falando de um homem, do rei de Tiro. A sentença foi para ele. Foi dada a ele. A sentença foi dada ao rei de Tiro. Então, irmão,
Lá não tem nada a ver com esse ser celestial que fez uma batalha lá no céu e que Deus não sabe. É tudo mentira, ilusão da... Nós vamos pregar a mensagem sobre isso aí. Vou deixando a graça e a paz. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Tá certo, meus irmãos? Bola para frente. Estuda a Bíblia para não ser levado por vento de doutrina. Vou deixando a graça e a paz em nome de Jesus. Amém.